Bem-vindos! Hoje, vamos nos aprofundar em um mistério que tem cativado tanto crentes quanto cientistas do Sudário de Turim. Essa relíquia, envolta em debate e devoção, pode reescrever o que sabemos sobre Jesus Cristo e seu legado. Que segredos esconde esse tecido enigmático? Acompanhe-nos nesta empolgante jornada para descobrir. Número 1. A história do Sudário de Turim. O Sudário de Turim é uma relíquia venerada. Acredita-se que envolveu Jesus após a crucificação, especialmente na Igreja Católica. Acredita-se que seja o tecido que envolveu o corpo de Jesus após sua crucificação. Esse pano, com aproximadamente 4,20 metros de comprimento e 1,50 metros de largura, é feito com uma técnica de tecelagem extraordinária, utilizando fibras de linho. O mais fascinante é a sutil, mas impressionante imagem impressa no material, que retrata um homem visto, tanto de frente quanto de costas, com as mãos delicadamente cruzadas sobre o torso inferior. A figura representada possui uma presença imponente, com barba, bigode e cabelo caindo sobre os ombros, evocando uma sensação de força e estatura. Notavelmente, a imagem apresenta vestígios de marcas de cor marrom avermelhada, que correspondem às feridas descritas nos relatos bíblicos da crucificação de Jesus. Essa imagem tem sido objeto de intensa pesquisa científica, com especialistas tentando desvendar seus segredos e determinar sua autenticidade. Apesar do debate sobre suas origens, o sudário continua sendo uma imagem poderosa de fé para muitos, e seus mistérios continuam cativando a imaginação de estudiosos e crentes igualmente. Em 1532, um devastador incêndio envolveu uma capela em Chambéry, França. Onde estava abrigado o venerado sudário, as chamas intensas queimaram o tecido, deixando buracos enormes e bordas carbonizadas, vítimas do encontro com a prata derretida. Durante a fúria do incêndio, o dano ao sudário foi considerável e parecia que essa sagrada relíquia se perderia para sempre. No entanto, a resiliência e devoção das pessoas que cuidavam do sudário garantiram sua sobrevivência para reparar essas feridas. Freiras, especialistas da Ordem das Clarissas Pobres, costuraram meticulosamente 14 grandes remendos triangulares nas laterais e 8 remendos menores. No material, um trabalho complexo de amor para manter sua santidade. Esse esforço não só reparou o dano físico, mas também simbolizou o espírito duradouro do sudário, que havia resistido os estragos do tempo e os perigos da história. Na primavera de 1898, um fotógrafo italiano chamado Secondo Pia teve uma oportunidade sem precedentes de capturar fotografias do sudário. Esse evento histórico marcou a primeira vez que a relíquia foi fotografada, revelando uma descoberta interessante. A semelhança humana impressa na tela emergiu com surpreendente clareza no negativo em preto e branco, superando a visibilidade em seu tom sépia natural. As fotografias de Pia revelaram detalhes complexos que antes haviam passado despercebidos, despertando um renovado interesse na observação do sudário. Em 1931, o fotógrafo Giuseppe Enria empreendeu um esforço semelhante, capturando provas fotográficas que ressoaram com as descobertas de Pia. Esse conhecimento adicional sobre os mistérios do sudário se tornou um marco significativo na busca contínua pela verdade sobre a relíquia. Em 1978, as imagens ultravioleta trouxeram nova luz sobre o sudário, aprofundando-se em seus intrincados detalhes. Exibido em uma igreja no norte da França Central, o sudário revelou uma imagem incomumente detalhada, infundida com informações tridimensionais incomparáveis à arte convencional. Esse avanço na era da imagem permitiu que os pesquisadores examinassem o sudário com uma precisão sem precedentes, revelando novos aspectos de sua natureza enigmática. Número 2. A ciência por trás do sudário. Os cientistas debateram por muito tempo como a misteriosa imagem no sudário de Turim pode ter se formado.
O tecido de linho, que carrega a tênue impressão do corpo de uma pessoa, tem sido objeto de intenso escrutínio e especulação entre pesquisadores de diversos campos, incluindo a física, a química e a arqueologia. Alguns acreditam que foi o resultado da radiação, uma forma de energia invisível que pode alterar materiais, enquanto outros propuseram fatores alternativos. Um cientista russo, Alexander Biakov, hipotetizou que a imagem poderia ter se formado quando a tela foi brevemente exposta a uma luz muito brilhante. Sugeriu que esse intenso estalo de luz poderia ter resultado de uma liberação repentina de energia semelhante a um relâmpago. A teoria de Biakov se baseia na ideia de que a imagem no sudário é um negativo, semelhante a um negativo fotográfico, e que foi criada por meio de um processo parecido com a fotografia. Outros pesquisadores propuseram que certos tipos de radiação, como os raios X ou os raios ultravioleta, poderiam ter criado a imagem no sudário. Argumentam que esses tipos de radiação, que são invisíveis ao olho humano, poderiam ter interagido com as fibras de linho, de uma maneira que resultou na formação da imagem. Esses pesquisadores acreditam que a radiação veio de cima, sugerindo que poderia ter sido direcionada ao material a partir de uma fonte específica. Em 2018, um artigo publicado no Journal of Forensic Sciences, por Matteo Borrini e Luigi Garvachelli, propôs uma abordagem de análise de padrões de manchas de sangue para o sudário de Turim. Afirmam ter identificado duas supostas inconsistências entre os resultados de seus experimentos e o sangue no sudário, sugerindo que isso aponta contra a autenticidade do sudário e que o linho de Turim foi uma representação artística ou didática do século XIV. No entanto, a maioria dos pesquisadores do sudário rejeita a ideia de que o sudário se originou nos séculos XIII ou XIV. Ao contrário da conclusão deste artigo, a teoria do carpinteiro proposta por Roger Rucker indica que uma explosão extremamente rápida e intensa de radiação foi emitida de dentro do corpo envolto no sudário. Essa hipótese pode explicar vários aspectos do sudário, incluindo a formação da imagem, a aparente datação por carbono do século XIV, os padrões de sangue e a cor avermelhada do sangue. A teoria de Rucker propõe que a radiação foi liberada no momento da ressurreição de Jesus, criando a imagem na tela e alterando sua composição química. A Bíblia apresenta relatos sobre o sepultamento de Jesus, citando que ele foi envolto em linho e colocado em um túmulo. O sudário é considerado uma marca do contato com Jesus. A importância e teorias do sudário. Acredita-se que foi transformada e deixou uma marca duradoura devido ao contato com o corpo de Jesus. As descrições bíblicas do sepultamento e da posterior ressurreição de Jesus oferecem um contexto para entender a importância do sudário e as teorias que cercam sua formação. Número 3. A idade do sudário. A controvérsia sobre a idade do sudário de Turim se intensificou na década de 1980, quando o Vaticano assumiu o controle da relíquia e iniciou uma série de testes para resolver seus mistérios. Entre esses testes estava a datação por radiocarbono, realizada em 3 universidades de prestígio, Oxford, Arizona e Suíça. Os resultados foram surpreendentes, com os 3 testes concluindo que o tecido se originou entre 1260, 1261, 1390 e 1390 DC. Isso situava a criação do sudário mais de 1000 anos depois da morte de Jesus Cristo. Para reforçar suas descobertas, os pesquisadores destacaram que a datação por radiocarbono se alinhava de perto com os registros históricos sobre a primeira aparição documentada do sudário em 1353, atribuída a Geoffrey de Charney, quem supostamente levou o artefato ao Iré. No entanto, muitos estudiosos levantaram dúvidas sobre a precisão da datação por carbono realizada no sudário de Turim. Um destacado químico, Raymond Rogers, apontou discrepâncias significativas nos resultados. Descobriu que,
Embora as bordas do sudário contivessem 37% de vanilina, um composto natural que se decompõe com o tempo. O corpo do sudário continha 0%. Essa ausência de vanilina na parte mais importante do sudário sugere que ele pode ser muito mais antigo do que indica a datação por carbono. O problema central com a datação por carbono está nas amostras coletadas para avaliação. Quando o Vaticano distribuiu porções do sudário para as 3 universidades para a datação por carbono, eles selecionaram pequenos recortes das bordas. Rogers argumentou que se as amostras tivessem sido coletadas do centro do sudário, a datação teria revelado uma idade mais antiga do que foi oficialmente relatado. Além disso, Rogers apontou que a incapacidade de detectar vanilina na lignina das fibras do sudário, como se vê em outros tecidos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, indica uma idade mais antiga para o sudário. Baseando-se na perda de vanilina, Rogers estimou que o sudário poderia ter entre 1000 anos de antiguidade, o que gera ainda mais dúvidas sobre a precisão dos resultados da datação por carbono. Número 4. Descobertas modernas e revelações. O sudário de Turim tem sido objeto de intenso escrutínio científico e debate nos últimos anos. As descobertas de DNA e as revelações digitais trouxeram nova luz sobre a história e as origens do sudário. Em 2011, um grupo liderado por Salvatore Lorusso, da Universidade de Bolonha, fez uma observação fascinante do sudário usando um processamento avançado de imagens digitais em 2 imagens do sudário, incluindo um negativo famoso tirado por Giuseppe Enri em 1931. Apesar de sua análise minuciosa, ainda não descobriram nenhuma imagem de flores, moedas ou outros objetos no sudário. Avançando rapidamente para 2015, surgiu outra observação fascinante. O pesquisador italiano Gianni Barcaxia e sua equipe publicaram suas descobertas em relatórios científicos, investigando amostras de DNA coletadas do sudário e sua tela de apoio durante sessões de aspiração em 1977, 977 e 1988. Sua pesquisa revelou vestígios de DNA de 19 tipos diferentes de plantas, provenientes de várias regiões, incluindo o Mediterrâneo, Europa Central, África do Norte, o Oriente Médio, a Ásia Oriental e as Américas. Não pararam no DNA das plantas. Eles também descobriram sequências de DNA mitocondrial humano, que correspondiam a diversos grupos étnicos, em regiões geográficas como Europa, Norte e Leste da África, o Oriente Médio e a Índia. Além disso, encontraram DNA de fontes não humanas, incluindo várias aves e até mesmo um verme marinho, tipicamente encontrado no Oceano Pacífico Norte, cerca do Canadá. Essas descobertas proporcionaram uma visão geral das diversas substâncias biológicas que estiveram em contato com o sudário ao longo dos séculos, adicionando mais uma camada de mistério à sua já complexa história. Depois de estudar cuidadosamente o DNA do pólen e da poeira coletados do sudário de Turim, os pesquisadores fizeram uma descoberta empolgante. O DNA mostrou que muitas pessoas diferentes de várias partes do mundo estiveram em contato com o sudário ao longo dos séculos. Os cientistas explicaram que essa mistura diversa de DNA não descarta a possibilidade de que o sudário tenha se originado na Europa medieval. Na verdade, isso se alinha bem com a jornada histórica que se acredita que o sudário tenha feito, provavelmente começando no Oriente Médio. O que é ainda mais fascinante é que os resultados sugerem uma possibilidade interessante. O tecido de linho pode ter sido feito na Índia. Este novo relatório adiciona mais uma camada à história do sudário, sugerindo que suas origens e viagens foram ainda mais complexas e de um alcance maior do que se pensava anteriormente. Número 5. A controvérsia sobre a autenticidade. O sudário de Turim tem sido objeto de intenso debate e controvérsia durante séculos, com cientistas e pesquisadores apresentando diversas teorias e provas para apoiar ou refutar sua autenticidade.
Uma das discrepâncias mais significativas é a controvérsia sobre a datação por carbono. Em 1988, os testes de datação por carbono realizados em laboratórios da Suíça, Inglaterra e Estados Unidos concluíram que o sudário datava de entre 1260 e 1390 d.C., sugerindo que era uma falsificação medieval. No entanto, muitos pesquisadores argumentam que as amostras utilizadas para os testes foram retiradas de uma parte reparada do sudário, AD, sugerindo que era uma falsificação medieval. No entanto, muitos pesquisadores argumentam que as amostras utilizadas para os testes foram retiradas de uma parte reparada do sudário e não representam um tecido original. Além disso, há 14 sinais que sugerem que o sudário data da época de Jesus, incluindo a presença de pólen e partículas de calcário que foram usadas para rastrear suas possíveis origens no Oriente Médio. A formação da imagem no sudário também tem sido objeto de intenso debate. Alguns investigadores acreditam que foi o resultado de uma explosão de radiação, enquanto outros argumentam que poderia ter sido criado por um artista medieval. No entanto, o nível de detalhe e a informação tridimensional codificada na imagem sugerem que não foi pintada à mão. A presença de sangue no sudário tem sido usada como prova de sua autenticidade, já que os padrões de sangue correspondem às feridas descritas nos evangelhos. No entanto, alguns pesquisadores argumentam que os padrões de sangue são inconsistentes com a crucificação. Nos últimos anos, as descobertas de DNA e as revelações digitais trouxeram uma nova luz sobre a história e as origens do sudário. Em 2015, o pesquisador italiano Gianni Barcaxia e sua equipe publicaram suas descobertas em relatórios científicos, investigando amostras de DNA coletadas do sudário e seu tecido de suporte. A pesquisa revelou vestígios de DNA de 19 tipos diferentes de plantas, que vêm de diversas regiões, incluindo o Mediterrâneo, Europa Central, Norte da África, o Oriente Médio, Leste Asiático e as Américas. O estudo também encontrou sequências de DNA mitocondrial humano, que correspondiam a diversos grupos étnicos e regiões geográficas como Europa, Norte da África e Leste, o Oriente Médio e a Índia. Eles também encontraram DNA de fontes não humanas, incluindo várias aves e até mesmo um verme marinho tipicamente encontrado no Oceano Pacífico Norte, cerca do Canadá. Alguns pesquisadores propuseram soluções holísticas que tentam explicar os múltiplos mistérios do sudário, incluindo a formação da imagem, a evidência de sangue e as discrepâncias na datação por carbono. Uma dessas hipóteses sugere que uma explosão severa de radiação no momento da ressurreição poderia ter causado a formação da imagem e alterado os resultados da datação por carbono. Apesar dos debates e discrepâncias contínuas, o sudário de Turim continua a cativar a imaginação de crentes e pesquisadores igualmente. À medida que novas tecnologias e técnicas são aplicadas ao estudo do sudário, é provável que mais descobertas e ideias surjam, alimentando ainda mais a busca contínua para resolver seu mistério. Número 6. Coincidências bíblicas. Uma das maiores preocupações entre as pessoas que olham para o sudário de Turim de um ângulo espiritual é se coincide com as descrições do sepultamento de Jesus no Novo Testamento. Muita gente acredita que o sudário é o pano de sepultamento de Jesus, mas se não se alinha com os relatos bíblicos do seu sepultamento, então a sua autenticidade fica em dúvida. O Novo Testamento descreve o sepultamento de Jesus da seguinte maneira: Jesus foi envolto em um pano de linho e colocado em um túmulo. No entanto, o sudário traz a imagem do rosto e do torso de um homem com manchas de sangue e outras marcas que sugerem uma morte violenta e horrível. Enquanto o sudário tem algumas semelhanças com as descrições bíblicas, há discrepâncias significativas entre os dois. Por exemplo, o Novo Testamento descreve Jesus sendo envolto em um pano de linho. No entanto, o sudário mostra uma imagem mais detalhada e realista do corpo de um homem. Além disso,
As manchas de sangue e outras marcas no sudário não coincidem com os relatos bíblicos do sepultamento de Jesus. Essas discrepâncias levaram alguns a questionar se o sudário é realmente o pano de sepultamento de Jesus ou se é uma falsificação medieval, projetada para enganar os crentes. Apesar dessas preocupações, muitos estudiosos e pesquisadores continuam a examinar o sudário, buscando formas de entender suas origens e importância. Alguns argumentam que a imagem e as manchas de sangue no sudário são consistentes com os relatos bíblicos do sepultamento de Jesus, enquanto outros acreditam que o sudário é uma relíquia genuína que foi mal interpretada ou mal utilizada ao longo dos séculos. No fim das contas, a questão de se o sudário de Turim coincide com as descrições do sepultamento de Jesus no Novo Testamento continua sendo uma fonte de discussão e controvérsia. Número 7. Argumentos a favor da autenticidade. O sudário de Turim é um pedaço de tecido que traz a imagem de um homem crucificado e tem sido objeto de intenso debate e hipóteses sobre sua autenticidade e possível conexão com Jesus Cristo. O tecido em si é notável por suas características únicas, incluindo uma imagem dupla do corpo que está presente em formas positivas e negativas, o que alguns acreditam que poderia ter sido produzido por uma explosão de luz ou calor. Um dos principais argumentos a favor da autenticidade do sudário é seu alinhamento com os relatos bíblicos do sepultamento de Jesus. O sudário mostra um homem que foi enterrado de uma maneira consistente com os costumes judeus da época, incluindo o uso de um lenço para manter a mandíbula fechada e envolver o corpo em linho. Esse alinhamento é significativo, pois sugere que o sudário poderia ser o tecido de sepultamento de Jesus. Outro aspecto de interesse é a semelhança entre as feridas representadas no sudário e as descritas nos relatos do Novo Testamento sobre a crucificação de Jesus. O sudário mostra um homem com feridas graves, incluindo cortes na pele, no couro cabeludo, hematomas no rosto e mais de 120 feridas após ter sido espancado e crucificado. Essas feridas são notavelmente consistentes com as descrições do Calvário de Jesus nos Evangelhos. O sudário também apresenta numerosos argumentos científicos e históricos que apoiam sua autenticidade. Por exemplo, a falta de decomposição no sudário sugere que o corpo não permaneceu no tecido por um período prolongado, o que é incomum dado o clima do Oriente Médio. Além disso, os coágulos de sangue intactos e as bordas não perturbadas das manchas no sudário indicam que o corpo permaneceu sem ser perturbado no tecido, reforçando ainda mais sua possível autenticidade. Número 8. Evidência científica recente. As características únicas do sudário não se limitam à sua imagem. O tecido em si é notável pela sua conservação, sem sinais de ter sido desenrolado ou de que o corpo tenha sido removido. Os coágulos de sangue intactos e as bordas não perturbadas das manchas no sudário sugerem que o corpo permaneceu sem ser perturbado no tecido, reforçando ainda mais sua autenticidade. Essa falta de decomposição e a ausência de sinais de ter sido desenrolado são significativas, porque sugerem que o corpo não permaneceu no tecido por um período prolongado, o que é incomum dado o clima do Oriente Médio. A importância científica e histórica do sudário é ainda mais reforçada pelo seu alinhamento com os relatos bíblicos do sepultamento de Jesus. O sudário mostra um homem que foi enterrado de uma maneira consistente com os costumes judaicos da época, incluindo o uso de um lenço para manter a mandíbula fechada e envolver o corpo em linho. Esse alinhamento é muito importante para a vida dos judeus. É significativa, já que sugere que o sudário poderia ser o tecido de sepultamento de Jesus. As características únicas do sudário e seu alinhamento com os relatos bíblicos o tornam uma evidência convincente da ressurreição de Jesus. Número 9. A impactante revelação de 2022. Em um momento crucial em 2022, os esforços meticulosos de conservação na Itália descobriram uma revelação de grande importância.
Ao retirar o forro de material do século XVI, foi revelado um padrão de costura único no verso do sudário, semelhante ao que se encontra unicamente na fortaleza de Masada em Israel. Essa conexão com a antiguidade dá credibilidade à narrativa do sudário, entrelaçando-se com a época da vida terrena de Jesus. Ao explorar a história entrelaçada no sudário de Turim, caminhamos por um caminho carregado de intensidade, desvendando os momentos comoventes gravados em suas fibras sagradas. Os segredos do sudário continuam a cativar a imaginação de estudiosos e devotos igualmente, enquanto tentam compreender os mistérios ocultos dentro de seu antigo tecido. Tem muito sobre o sudário de Turim que foi revelado, e tudo é surpreendente. Parte dessa informação já teve que ser acreditada. No entanto, o sudário de Turim também revelou informações surpreendentes sobre Jesus. Continue assistindo para descobrir qual é essa informação. Número 10. O futuro do sudário. A controvérsia sobre a autenticidade e as origens do sudário de Turim continua sendo um tema de intenso debate entre cientistas, historiadores e teólogos. Com o avanço da tecnologia e a aplicação de novas técnicas científicas, mais descobertas serão feitas. Informações sobre esse artefato misterioso. Os avanços na datação por carbono, análise de DNA e técnicas de imagem digital podem fornecer mais pistas sobre a origem e a história do sudário. Estudos futuros podem resolver algumas das perguntas persistentes sobre o sudário. Conforme novas tecnologias se desenvolvem, os pesquisadores usarão ferramentas mais sofisticadas para analisar o sudário e seus componentes, da imagem e da autenticidade das manchas de sangue. À medida que novas tecnologias se desenvolvem, os pesquisadores terão ferramentas mais sofisticadas para analisar o sudário e seus componentes. Isso poderia levar a uma compreensão mais completa de sua história e sua possível conexão com Jesus Cristo. Além disso, a cooperação internacional e a troca de informações entre cientistas e teólogos de diferentes disciplinas e países poderiam fomentar uma abordagem mais colaborativa no estudo do sudário. Isso poderia ajudar a superar as barreiras que dificultaram a pesquisa no passado e permitir uma exploração mais profunda desse enigmático artefato. Enquanto a ciência avança e novas tecnologias são descobertas, é provável que mais segredos sobre esse antigo artefato sejam revelados. Independentemente da sua origem, o sudário de Turim continuará a ser um poderoso símbolo de fé e mistério, nos convidando a explorar mais profundamente os limites do nosso conhecimento e compreensão. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através do tempo e do mistério. Até a próxima.